Olá. Sergei Viktorovich, diga-me, por favor, por que hoje em dia há tentativas de diminuir ou até mesmo negar o papel do Exército Vermelho e do povo soviético na vitória sobre o nazismo? Acho que é uma posição tradicional do Ocidente. Para enfraquecer os concorrentes, os europeus dominaram, por cerca de 500 anos principalmente, porque queriam conquistar o máximo de terras possível, escravizar o máximo de pessoas possível e, essencialmente, todas, o colonialismo, a escravidão, a Guerra Turca, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Essas foram todas tentativas de uma ou outra potência que na Europa se destacava, né, de suprimir os concorrentes. Né? Mas a forma como a Europa suprimiu os concorrentes, claro, é terrível. Esses instintos, aliás, profundamente enraizados na sociedade europeia atual, nas elites, principalmente nas elites que, na maioria dos países da União Europeia, da OTAN, estão agora no poder, embora na oposição já esteja surgindo. A compreensão da inaceitabilidade de tais ações, de tal política, mas os instintos da classe dominante na Europa, eles agora se manifestam claramente no que está acontecendo na Ucrânia, naquela guerra que o Ocidente, através do regime de Kiev e com os corpos do regime de Kiev, com os corpos dos cidadãos ucranianos, desencadeou contra a Federação Russa. Federação, exatamente como Napoleão, que colocou praticamente toda a Europa sob suas bandeiras. Na primeira, Guerra Patriótica, exatamente como Hitler, tendo conquistado praticamente toda a Europa, colocou sob armas tanto franceses quanto espanhóis. Sim, a maior parte dos países do continente que lutaram ao seu lado e as operações punitivas. Os franceses realizaram e os espanhóis participaram do bloqueio de Leningrado. Aliás, isso é bem conhecido. Obrigado. É colocado sob armas para tentar prolongar a vida do regime nazista. Zelensky, isso também é feito, assim como na época de Hitler, também é feito com bandeiras nazistas, com insígnias da SS, divisão, cabeça da morte e assim por diante. E por isso tenta de todas as formas branquear suas ações, branquear as ações de seus antecessores. Não é à toa já, e a reabilitação do nazismo começa a se tornar, pelo menos eles estão tentando, até mesmo assim, hipocritamente inserir emendas nesta resolução que equiparariam ao nazismo o que a Federação Russa está fazendo agora, libertando pessoas do jugo nazista no âmbito de uma operação especial. Mas essas tentativas não tiveram sucesso, e estou certo de que não terão. E essa é uma tendência contra a qual é necessário lutar com muita firmeza. Entre os exemplos está o fechamento da exposição russa na Numir, antigo campo de concentração. Lá simplesmente não somos convidados. E estou particularmente preocupado com o comportamento do secretário-geral da ONU. Não porque ele, como pessoa, se aproxima do ideal, mas porque ele é o secretário-geral da ONU. O secretário-geral da ONU, de acordo com o artigo 100, estatuto que afirma não aceitar quaisquer instruções de qualquer governo, manter a neutralidade e buscar apenas o cumprimento dos objetivos da Carta da ONU. E ele, ao discursar na cerimônia dedicada ao 800º aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau, não mencionou uma única vez o Exército Vermelho, embora o dia da memória dessas vítimas foi estabelecido, precisamente como resultado do feito dos soldados do Exército Vermelho. E isso, claro, é uma tendência triste. Isso já aconteceu cerca de 5 anos atrás, muito antes da Operação Militar Especial, quando em Jerusalém, na inauguração de um monumento especial às vítimas do cerco de Leningrado, onde participaram os presidentes Putin, Macron, o primeiro-ministro de Israel
e o vice-presidente dos EUA, Sr. Pence, todos mencionaram. Sobre o feito do Exército Vermelho, o Sr. Pence falou, e todos nós ficamos felizes quando, em tal data de janeiro de 1945, os aliados abriram os portões de Auschwitz. Você entende, certo, quais aliados estavam sendo mencionados, ou seja, da Síria, e nós trabalhamos duro, tristemente. Isso, repito, não é um fenômeno novo relacionado com a sua amargura em relação à operação militar especial. É uma tendência e precisamos combatê-la. Estamos fazendo isso, repito, principalmente na plataforma da ONU, com a participação da nossa comunidade de especialistas. Muitos seminários são realizados, conferências são organizadas, exposições são montadas, documentos são desclassificados. E essa verdade não temos o direito de permitir que seja esquecida. Quais outros esforços a Rússia está fazendo para preservar a memória histórica e enfrentar a guerra de informação desencadeada contra nós? E os processos judiciais modernos são parte disso? O reconhecimento do genocídio, das ações dos invasores nazistas nas terras ocupadas faz parte do trabalho de restauração da justiça histórica? Sem dúvida, essa é uma das principais tarefas. Esses processos judiciais estão ocorrendo atualmente no território da Federação Russa, no território dos sujeitos da Federação Russa, especialmente aqueles que mais sofreram em termos de perda de vidas humanas e destruição. Mas estamos colaborando ativamente com a sociedade civil. Existem muitas estruturas que, através de avaliações de especialistas, documentos desclassificados, através de análises, diários, de testemunhas oculares, estão coletando informações que permitirão e seus aliados europeus que, repito, participaram ativamente dessas mesmas atrocidades, o reconhecimento de toda essa atividade como genocídio dos povos da União Soviética. Estou convencido de que isso não acontecerá em breve, porque a resistência é colossal. Isso colocará em questão toda a filosofia, incluindo a atual, da maioria das elites ocidentais modernas na Europa. Mas esse trabalho será posteriormente levado a um nível internacional oficial. Quais foram os principais princípios geopolíticos estabelecidos nas decisões da Conferência de Yalta? Os princípios foram estabelecidos, muito simples. Eu, recentemente tive a oportunidade várias vezes sobre este tema responder a perguntas. Até escrevi um artigo, porque cada vez mais começaram a dizer, bem, veja o que está acontecendo na Europa. A Europa se descontrolou, a América agora está por conta própria, ela realmente quer dirigir tudo, em todos os lugares, tirar proveito de tudo e não dever nada a ninguém. É por isso, já, por assim dizer, esgotou-se o sistema de Yalta Potsdam. Vamos inventar algo novo. A questão não é que o sistema de Yalta Potsdam é ruim. No plano jurídico internacional, a incorporação jurídico internacional de Yalta e Potsdam é a Carta das Nações Unidas. Mas quem pode ser contra? Os princípios. Leia a carta e você não encontrará uma única linha que causaria repulsa em pessoas normais. A ONU é baseada na igualdade soberana dos Estados. E como poderia ser diferente quando todos são iguais? Isso é algo que tanto o cristianismo ortodoxo quanto outras religiões mundiais nos ensinam. É necessário garantir a igualdade de direitos e o direito das nações à autodeterminação. O direito das nações à autodeterminação está na base após a descolonização, que ocorreu 15 anos após a criação da ONU e a aprovação da Carta, quando os povos africanos finalmente chegaram à conclusão de que as pessoas que os governavam não viveriam. Governam a partir das capitais, das metrópoles, através de supervisores no terreno que não refletem seus interesses. Da mesma forma, aliás, como após fevereiro de 2014, os ultranacionalistas que chegaram ao poder na Ucrânia
ficou imediatamente claro que eles não refletiam os interesses da população da Crimeia, Donbás, Novorossia. Isso é tudo, obviamente. E não é à toa que a Assembleia Geral, em uma de suas resoluções, quando analisou especificamente todos os princípios da Carta da ONU, chegou a um consenso, que é necessário respeitar a integridade territorial de qualquer Estado cujos governos respeitam o direito das nações à autodeterminação e, por isso, representam todo o povo que vive nesse território. É claro que nem na era do colonialismo, nem na era atual, a manipulação dos patronos ocidentais não representam os interesses de uma grande parte da população. Bem, a Crimeia é uma questão encerrada há muito tempo, e o Donbás é uma questão encerrada, e Novorossia, considerando como os resultados do referendo nessas regiões estão refletidos em nossa Constituição. Há também o princípio de respeito à integridade territorial, mas eu já falei sobre isso. Para que sua integridade territorial seja respeitada, respeite seu povo, não proíba seu povo. Falar na língua materna e não proibir que se lembre de sua história, educar seus filhos, como seus avós, bisavós, pais e mães o educaram. Isso também é sobre a Carta. Lá está dito que é necessário respeitar os direitos de qualquer pessoa, independentemente de raça, gênero, língua e religião. Língua e religião canônica. Na Ucrânia são proibidos para os falantes de russo. E o Ocidente, que com o slogan Direitos Humanos percorre o mundo inteiro e levanta essa bandeira por qualquer motivo, acusando ora a Venezuela, ora o Irã, ora a nós, ora a China, ora quem quer que seja, em qualquer processo bilateral, né, e multilateral, o Ocidente sempre diz que é o farol dos direitos humanos, do Estado de Direito. Agora, essa Ursula von der Leyen disse, insinuando sobre a chegada ao poder nos emocionou. Trump diz que os valores europeus, a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito estão sob enorme ameaça. Isso é dito por uma mulher, eu até mencionei mulher, não sei como isso vai soar, que categoricamente não quer ver. As leis, muitas leis que foram aprovadas pelo regime nazista de Zelensky e Adonev, Poroshenko, né, para a erradicação de toda a língua russa, mídia, cultura, para a proibição da Igreja Ortodoxa Ucraniana Canônica, Igreja Irmã da Igreja Ortodoxa Russa. E essa, né, hipocrisia do Ocidente significa apenas uma coisa, que eles não aceitaram que chegou outra era, que já há multipolaridade, todos devem ser iguais, respeitar uns aos outros e competir de forma justa. O Ocidente nos persuadiu, quando a União Soviética desapareceu, que agora chegou a era, o fim da história, agora todos nós, com base em princípios comuns, globalização, competição justa, presunção de inocência, tudo foi descartado, tudo foi jogado fora. E nas últimas declarações da própria Ursula von der Leyen e de outros líderes, da maioria dos líderes da União Europeia, não quero ofender a todos, simplesmente transparece que, apesar de tudo, é assim que interpretamos a democracia. E assim deve ser. Na Ucrânia, é permitido proibir a língua russa. Na Suíça, tente proibir o francês. Ou na Irlanda, proíba o inglês. Eles estão agora em conflito, né? Os ingleses com os irlandeses. Tente-se na Irlanda proibirem a língua inglesa. Veja o clamor que haverá até o céu. Há muitos exemplos semelhantes. Então decidimos que o senhor Jagescu não estará na Romênia. Candidataria à presidência, embora o Tribunal Constitucional tenha retirado todas as suspeitas contra ele. Mas a Comissão Eleitoral Central simplesmente disse, sim, não nos importamos com o Tribunal Constitucional, nós. Bruxelas ordenou que ele não fosse permitido porque ele, de alguma forma, não critica Putin, não critica a Rússia. Portanto, essa é uma característica genética do Ocidente, de se sentir constantemente, ou neste caso, provavelmente já sentir, mas não conseguir mais ser o hegemon, isso, claro,
continua a minar as bases daquele sistema que, em essência, é o sistema de Yeltsin-Poznan. É um sistema muito justo. E eu até, peguei entendendo que falaríamos sobre o 800º aniversário. Uma citação de Franklin Delano Roosevelt, o presidente do ZEWANJ, que em março de 1945 discursou no Congresso sobre os resultados da Conferência de Yalta. E ele disse que a estrutura da paz mundial não pode ser criada por uma única pessoa, um único partido ou um único país. Não pode haver um mundo americano, inglês-americano, inglês, russo, francês, chinês. Não pode haver um mundo de grandes países ou de pequenos países. Deve haver um mundo que se baseie na cooperação de toda a humanidade. Isso também é uma exposição da essência dos princípios da Carta da ONU que os atuais líderes da União Europeia já esqueceram bastante. Muito obrigado mesmo.